Eu não sei, pessoal, estou a critério de vocês aí, se a gente já começa. Deixa eu pegar um outro livro aqui para eu mostrar para vocês também hoje. Não estou fazendo merchan. Pronto. Faz tempo que não publicam nada sobre Deleuze, viu? Costumava sair muita coisa, tem um bom tempo. Foucault sai todo dia. Todo dia que tu olha, é incrível. Tu olha no site da Martins Fontes, que é a livraria que eu costumo comprar aqui em São Paulo, é a mais completa. Se eles não têm, eles encomendam, enfim. Eles sempre acabam dando um jeito de conseguir. Todo dia que tu olha ali, sai um livro novo sobre Michel Foucault. É incrível, incrível. Tá saindo um agora, ele tá com pré-venda. Lógico, o livro já foi impresso, mas está com pré-venda. Se eu não estou errado, pela Boitempo, não sei qual que é a editora, ou pela Vozes, talvez pela Voz. É Michel Foucault, deixa eu verificar aqui, já vou falar para vocês. Deixa eu ver. No mínimo, uma leitura interessante, viu? Vamos ver. Depois eu passo o link para vocês lá no grupo. Vamos ver. A questão do ecossistema em Michel Foucault. Não me pergunte da onde. Deixa eu ver se quem é que escreveu. Correi Saito se chama o autor. Não me pergunte. Ele tem tradução, então já podemos perceber aqui que não se trata de um autor brasileiro. Vamos ver de onde que ele é. Ele dá aula de economia política na Universidade de Osaka, no Japão. A questão do ecossistema em Michel Foucault. Fala sobre luta ecológica contra o capital. Não me pergunte de onde é que este homem tirou isso. E o livro não é pequeno, tá? Vamos ver aqui o número de páginas. 352 páginas, um catatal. Essa é uma meia bíblia. A não ser que ele teve acesso a alguma coisa do Foucault aí que não chegou para nós ainda. Pode ser, né? Não é impossível. Bom, vamos começar então, pessoal. Tenha respeito aí a vocês que chegaram no horário, né? Vocês podem ir escrevendo aí no chat, fazendo as questões, as perguntas. Lembrando sempre que isso aqui não tem início nem fim, é um rizoma. Nós estamos numa grama, não tem ponto de partida e tampouco de chegada. Vamos tocando esses nossos encontros já há um mês. Né? Completamos um mês, foram 4 encontros. Hoje, se eu não estou errado, é o 5º, ou hoje que se completam os 4, mas enfim, e vamos levando, né? Vamos seguindo aí a vida com esses nossos agenciamentos feitos às sextas à tarde. É sempre bom para a gente colocar as ideias em dia. Né? Bem, eu vi aí que o Dark Deleuze acendeu algumas polêmicas, né, no grupo ao longo da semana, e a ideia talvez justamente inicial fosse esta. Né? Carlão, se quiser, não sei se você já está gravando, quiser iniciar a gravação aí, vamos que vamos. Pois bem, eu vou... Já está, Rafael, gravando, tá? Maravilha. Isso, Eu vou então iniciar aqui falando um pouco sobre, como de costume, eu proponho que a gente faça aí uma pausa, 3 horas e alguma coisa, para a gente, né, tomar uma aguinha aí, fumar um cigarrinho ali. Depois a gente retorna e vamos até onde o nosso fôlego aguentar. Bom, hoje
eu tinha pensado em falar para vocês um pouco sobre Dark Deleuze, né? Que é esse livro que foi traduzido há pouco tempo. A minha edição, por exemplo, é do ano de 2020, é do ano passado. Ele foi publicado em 2016, né? Este aqui é o livro. É um livreto mesmo. Foi publicado pela GLAC, né? Edições. Inclusive, se eu não estou errado, a primeira impressão desse livro já está esgotada. Vamos ver com quantos exemplares essa tiragem saiu. Ah lá, o Carlos está dizendo que está esgotado. Pois é, Carlos, realmente está esgotado. Então, esse aqui é o livrinho, né? André Cup, Dark Deleuze, subtítulo. As publicações, pessoal, em língua portuguesa, eu só encontrei em inglês, exatamente, Carlos. Esse aqui, ele está sob encomenda, eu verifiquei no site da Martins Fontes, com 40 dias úteis. 40 dias úteis, nós vamos totalizar o quê? 2 meses, praticamente? Quase isso. E então, eu consegui adquirir o meu, né, logo que ele saiu, porque eu já estava perseguindo esse livro, justamente pelo fato dele se tratar de uma leitura muito particular, uma leitura sui generis que esse autor realiza em relação ao Deleuze. Né? Mas nós vamos com calma para que a gente possa tentar contemplar o que ele está dizendo aqui. Então, é um livro pequeno, tem 150 páginas, mas muitas delas, meia dúzia de linhas. Né? A proposta é justamente de não escrever mais um trabalho acadêmico sobre Deleuze, e sim um manual de guerrilha que tem o pensamento de Deleuze como uma de suas principais armas. Por que eu digo uma de suas principais? Porque ele fala de outros autores aqui também, né? Sobretudo de Guattari e de Foucault. Fala de Nietzsche, fala de Spinoza, mas é evidente que, até como o próprio título do trabalho mostra, Deleuze é o carro-chefe, né? É a munição principal desta máquina de guerra, desta arma contra o capital e suas mazelas que este professor André Cup empreende. Bem, o Lúcio fez uma pergunta aqui, pessoal, no particular, acho que ele mandou no chat também, eu vou ler para vocês para que a gente possa começar a pensar em algumas questões. Então, o Lúcio disse aqui, boa tarde, professor Rafael, boa tarde, Rafael. Eu tenho algumas perguntas para a aula de hoje. O Dark Deleuze influenciou os black blocs e os coletes amarelos? Tá, todo mundo sabe, aquele movimento francês, tá, dos coletes amarelos, que tomaram as ruas há pouco tempo atrás. E pergunto mais, ele influenciou os protestos na Primavera Árabe, na Líbia e na Síria? Acho essas perguntas muito interessantes. Realmente, Lúcio, são perguntas muito interessantes. Veja só, nós que vivemos em uma democracia, com todas as aspas à esquerda ou à direita que esse termo possa carregar, em um Estado de direito, a violência para nós, enquanto possibilidade ética, se nós pudermos dizer isto, quer dizer, uma violência que se voltaria contra a violência, ela é um tabu. Em qualquer discussão que nós empreendemos, se for num congresso, em um colóquio, em uma sala de aula, em uma universidade, a violência é um instrumento, é uma ferramenta que boa parte, se não a imensa maioria das pessoas que eu conheço, de saída rechaçariam. A Isabel está chegando agora também. Boa tarde, Isabel, bem-vinda. Está aberto aqui para perguntas, tá, Isabel? Fique à vontade. Então, esse é um dos pontos que Dark Deleuze traz, a questão da violência. Mas vamos segurar essa pergunta do Lúcio com esse gancho, com essa questão, para que a gente reflita sobre isso depois. Muito bem, nós sabemos que maio de 68 foi um marco no que se refere
aqueles protestos que ocorreram na França, encabeçados pelos estudantes e endossado pelos trabalhadores, mas que tão logo despontou, na mesma medida ele foi territorializado, já para usar um termo bastante comum, do qual se valem Deleuze e Guattari lá no Mille Plateaus, ele foi territorializado pelas forças de codificação do capital. Mas, seja um pouco para trás ou um pouco para frente, maio de 68 deixou muitos filhos, deixou uma grande herança no que se refere aos movimentos de contracultura. Como nós vimos no próprio Deleuze, segundo ele, quem inaugura esta contracultura é um homem chamado Friedrich Nietzsche. Então, nós temos desdobramentos que vão na direção contrária ou que vão justamente em direção à ordem dominante para afugentá-la, para derrubá-la e para resistir à mesma. Como é o caso dos Black Panthers nos Estados Unidos, como é o caso dos hippies, que nós já comentamos aqui, mais descendo para a contemporaneidade, como é o caso dos bashbacks. Eu cheguei a falar para você sobre bashback ou não? Não? Não falei? Não. Não? Então deixa eu mostrar. Falou não. Não? Pensei que tinha falado, deve ter sido para molecada lá. Deixa eu pegar o livro aqui. Os escritos dos bashbacks foram publicados. Né? Pois bem. Esse aqui é o livro Bashback, Ultraviolência Queer. É um livro que foi publicado pela N-1 e que traz alguns escritos, alguns manifestos, algumas entrevistas dadas pelos membros desse grupo, né, chamado Bashback. O que Bashback é? É um movimento, é um coletivo de membros da comunidade LGBTQI+, que resolveram se articular, que resolveram se colocar em uma posição ativa, valendo-se do elemento violência, contra a violência, seria então um revide, seria um movimento de contra-ataque em relação a tudo que eles sempre sofreram e continuam sofrendo até hoje, tá? Então, nós podemos considerar que se trata de um movimento anarquista, de um movimento que tomou as ruas norte-americanas, sobretudo ali, eu estou tentando mostrar uma foto para vocês, eu não sei se eu vou conseguir, se vai pegar bem. Inclusive, eles têm uma particularidade, as armas, tanto as armas brancas que eles usam, como os tacos de beisebol, são da cor do livro, são pink. As balaclavas que eles usam, as máscaras, são cor de rosa. Então, é um movimento que justamente buscou, né, com este agenciamento, se constituir enquanto um coletivo e se voltar contra as forças do fascismo, destruindo-o violentamente também. Há uma frase nos meios anarquistas, que é bastante conhecida, que diz algo no seguinte sentido: com o fascismo não se dialoga, o fascismo se destrói. Não há diálogo com os fascistas. Tá? Quer dizer, seria então a legitimação do uso da violência, voltando ao que eu disse lá atrás, a legitimação do uso da violência contra a violência maior, contra aquela violência que se coloca na direção contrária da vida, do surgimento de novos existentes, de novas experiências, em nome sempre de todo o maquinário jurídico, policial, que nós podemos imaginar, em relação àqueles valores da transcendência. Nós já vimos isso, as diferenças entre ética e moral para o Deleuze, quer dizer, a máquina judiciária só julga porque ela está assentada sobre valores transcendentes. A máquina judiciária julga e impede o surgimento de novos existentes, de novas experimentações, de novas formas de vida. Esse é o princípio do fascismo. Tanto é que uma das bases do fascismo é o princípio de identidade. É o princípio de pertencimento,
a uma determinada identidade de caráter nacionalista e que se coloca sempre, em muitos dos casos, de mãos dadas com a religião, tendo como base os valores da religião, se coloca em vias de julgar e de destruir tudo aquilo que não seja ela. Como nós mencionamos, eu também não sei se foi com vocês, deixa eu só devolver o livro aqui, eu não sei se foi com vocês, recentemente em Santa Catarina, um sujeito foi visto empunhando e balançando uma bandeira com o símbolo da suástica na sacada do seu prédio. Vocês viram isso aí? Chegaram a ver? Vi não, Rafa. Sim. Também não. Também Não? Não. Foi em Santa Catarina. Esta prática já era recorrente, então o vizinho da frente filmou, ele estava com uma bandeira vermelha, com a suástica, né, e fazendo aquelas saudações, né, todas que todos nós conhecemos. Isso foi encaminhado, né, para as autoridades locais, não sei que fim que deu. Mas, enfim, então, pensando, eu estou trazendo todos esses elementos para a gente começar a mapear aqui o nosso encontro, quer dizer, pensando em Black Panthers, pensando em Bashback, pensando nos coletes amarelos, pensando nos Black Blocs. A grande questão que nós estamos trazendo para o nosso encontro hoje é a violência enquanto forma de revide, enquanto forma de contra-ataque, ela se justifica do ponto de vista ético? É isto que eu estou trazendo para vocês hoje. Tá? Fazer um elemento aqui, Rafa, rapidamente. Claro. Houve esse episódio em Santa Catarina e não foi mais noticiado, parece que se passou um pano, ou no mínimo caiu no vazio do conhecimento do público. Em contraste com isso, aí em São Bernardo do Campo tem o caso do Pilha, né? Não sei se você está ciente do caso do Rodrigo Pilha. Não estou aqui. É um militante que levantou uma placa de Bolsonaro genocida e foi preso. Foi preso em flagrante, torturado. Agora, sim. Olha que contraste interessante, eu acho até que dá uma pegada para essa linha que você está desenvolvendo. Porque a placa do Pilha atenta muito mais contra o poder que está sendo exercido do que o levantar de uma bandeira nazista. Eu acho muito, muito curioso isso. Perfeitamente. Eu tinha ouvido falar algo sobre, eu só não tinha associado o lugar onde isso aconteceu, foi aí na Terra da Bárbara, né, em São Bernardo. Eu não tinha associado, mas eu fiquei a par, sim. Inclusive, teve um youtuber, como eu lido muito com jovens, com adolescentes, que eles conhecem, né, o trabalho dessas pessoas, um certo Felipe Neto. Eu ia dizer Felipe Melo é jogador, né? Felipe Neto, que sofreu represálias também, que foi perseguido, que foi acuado por conta dos seus posicionamentos políticos contra o governo da situação. Quer dizer, é uma coisa que desde a instauração da democracia eu nunca tinha me deparado com isto. Quer dizer, uma perseguição, porque se ocorresse isso, digamos, entre os próprios militantes, até vai lá, mas esta perseguição, ela é endossada pelo Estado. São as forças do governo que se colocam contra. Inclusive, eu ouvi uma militante, se eu não estou errada, do Partido da Causa Operária, do PCO, ou se ela era do PCB, dizendo que quando o presidente vai se colocar para fazer um discurso público lá na esplanada dos ministérios, toda a região é fortemente cercada por um aparato policial, um aparato de segurança, e quem ousasse colocar contra, ou empunhar uma placa, ou de alguma forma pronunciar alguma palavra desfavorável ao governo, essas pessoas são levadas para o canto, e são coagidas e, quem sabe, até violentadas por conta de suas posições. Quer dizer, é um momento bastante obscuro, mas aí nós vamos pensar em Dark Deleuze e não dá para falar em momento obscuro. Porque Dark Deleuze vai gerar confusão, né? Nós vamos chegar lá. Alguém escreveu algo aqui, pessoal? Deixa eu dar uma olhada. Eu mesmo.
Para falar um pouco dessa máquina, aí me ocorreu isso, enfim. Certo, tá. Era conclusão O Lúcio escreveu assim: judiciária, no fiquei sentido sabendo sobre esse próprio. cara. É, Existe o olha, judiciário pessoal. no sentido próprio e existe a máquina de julgamento que a gente estava falando ontem, que ela é replicada no poder, replicada. Aquela história, né? O chefe briga com o empregado, que briga com o companheiro, que briga com o filho, que briga com o cachorro. Né? Exatamente, é Essa isso. coisa, Então, eu vou falar sobre isso antes da gente entrar propriamente no Dark Deleuze, que aí eu quero mostrar esse outro livro aqui para vocês. Na verdade, eu já mostrei. Deleuze e os Movimentos Aberrantes, de um professor que foi amigo e aluno do Deleuze, chamado Davi Lapujati. Tá? Isso aqui foi publicado pela N-1 e o Dark Deleuze pela Glac, como eu disse. Esses dois livros aqui se conversam. Nós já vamos entender por quê e vamos entender qual é o projeto, qual é a proposta de Dark Deleuze. Bem, Lúcio, olha, é muito difícil nós generalizarmos, fazermos qualquer tipo de generalização, porque certamente, com este movimento nós estaremos gerando diversas injustiças, mas o estado de Santa Catarina, em relação ao que nós podemos chamar de neofascismo ou de neonazismo, é uma região bastante propícia, é um terreno bastante fértil. É claro que há toda uma série de companheiros e companheiras que se engajam nas lutas, né? Nesse referido estado, não estou dizendo que isso não ocorra, mas ali, e aí caberia uma reflexão maior, o porquê que aquela região do Brasil ela é tão convidativa para esse tipo de manifestação. Parece que estes fatos abundam. Tanto é que aquele candidato, esse vocês viram que o fundo da piscina dele era uma suástica de azulejo? Ele Isso era um eu vi. candidato. Isso eu me lembro. Isso eu Pois vi. é, pois é. Ele era um candidato. O filho dele se chama Adolf e um drone ou qualquer coisa assim, um helicóptero, não sei o que foi, fez um sobrevoo na casa deste indivíduo e perceberam lá que o fundo da piscina dele era o símbolo da suástica e havia milhares e milhares de materiais sobre Hitler, sobre a ascensão do Reich, milhares. Ele era um colecionador, um aficionado pela história e, evidentemente, pelas práticas do nacionalsocialismo. Tá? Catarinense também. Então, caberia um estudo de ordem histórica, sociológica, para que nós pudéssemos tentar entender o porquê que esse fenômeno é tão característico nessa região. O Milan está dizendo, a cidade de Santa Catarina, que o primeiro idioma é o alemão. Exatamente. E o Leonardo disse, muitos dos nazistas que fugiram para o Brasil se instalaram lá. Exatamente, são alguns fatores. Lá e em Buenos Aires. Inclusive o Eichmann, como eu comentei com vocês, Adolf Eichmann, inclusive a própria Hannah Arendt foi a Jerusalém para cobrir o julgamento dele, ele recebeu o respaldo do governo argentino e passou a viver em Buenos Aires desde o fim da Segunda Guerra, foi preso, foi descoberto pela Mossad, pelo Serviço de Inteligência de Israel, apenas em 1961. E o Eichmann vivia ali, inclusive hoje, é claro que à medida em que o tempo passa, você tem, né, um número cada vez menor de sobreviventes, tanto de sobreviventes do Holocausto, quanto de sobreviventes que de alguma forma colaboraram com o nacionalsocialismo, mas eu não duvido que para esta região toda do Brasil aqui, você ainda encontre algumas figuras que estiveram presentes na Segunda Guerra Mundial. Bem, isto dito, pessoal, eu vou falar agora sobre a questão do maquinário, né, como o Milan solicitou, e depois a gente já vai caminhando aqui para o Dark Deleuze, né, para tentarmos contemplar a proposta inicial aqui do nosso encontro. Bem, em primeiro lugar, Milan, se nós quisermos entender o que é a máquina judiciária, né, segundo a compreende o Deleuze, nós precisamos ler este livro aqui, Crítica Clínica, tá? Tem um texto chamado
Deixa eu verificar até a página aqui. Tu tá com o teu livro aí, Bárbara, do D.H. Lawrence? Tá fácil aí? Tá. Para dar um fim ao juízo, tá? Esse texto tá na tradução em português do Brasil, pela editora 34. Está na página, vamos ver aqui. Me fugiu. Na página 162. Este é um dos caminhos, tá? E o segundo caminho é este livro que a Bárbara está em mãos, como ela vai mostrar para vocês. Olha ali, D.H. Lawrence, Apocalipse seguido de O Homem que Morreu. Por quê? Por quê? Alguém está escrevendo aqui no chat, deixa eu verificar aqui. Bem, por quê, pessoal? O Lúcio escreveu, foi um político que colocou essa suástica na piscina. Exatamente. Acho que ele é vereador, foi candidato nas eleições. Ele tem uma biblioteca de livros nazista mesmo, faz coleções, justamente. Ele é um aficionado pelo nazismo. Tá? Mas me parece que ele se tornou inelegível por essa razão, ele não conseguiu chegar onde queria. Eu não sei se ele já vinha exercendo alguma espécie de função pública, mas se trata de um empresário lá, um cidadão de bem, né? Como nós estamos acostumados. Muito bem. Então, o que acontece? O que acontece com esta máquina jurídica, com esse aparato judicial que o Deleuze tem horror? Ele parte de dois princípios para poder chegar ou para poder se aproximar dessa expressão. Ele lê um autor chamado Friedrich Nietzsche e ele lê um autor chamado D.H. Lawrence. Nietzsche sentia horror a um homem chamado Paulo e Lawrence sentia horror a um homem chamado João. Qual Paulo e qual João? O Paulo que escreveu as cartas apostólicas, Gálatas, Tessalonicenses, Romanos e assim por diante, que constam em qualquer Bíblia, que aqui é ao lado de Nietzsche, e João de Pátimos, que foi aquele que escreveu o Apocalipse. É claro que a máquina jurídica, ela não é inaugurada a partir destes dois elementos, mas ela se fortalece, ela ganha forma a partir dos mesmos. Por quê? Em primeiro lugar, o que Paulo faz, não que Nietzsche esteja isentando Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, como quiserem, Nietzsche não está fazendo isso. Para Nietzsche, Jesus era um anarquista, um proto-hippie, se assim quisermos. Era mais um idiota qualquer que caminhava pelo aquele rincão da humanidade, pela Palestina, por Jerusalém, pregando o fim do mundo e o arrependimento do povo. Era um profeta, então, escatológico, como milhares que haviam ali. Milhares. O problema em relação a Cristo, para Nietzsche, não é propriamente o que ele fez e disse, é o que Paulo de Tarso fez com que ele fez e disse. Tá certo assim? A mensagem cristã, inclusive Nietzsche diz lá no Anticristo, só houve um cristão, até hoje, em todos os tempos, que pisou na terra. Esse cristão foi Jesus de Nazaré. O evangelho morreu na cruz com ele. Agora, o que Paulo fez com o cristianismo, este ismo, este sufixo que foi anexado à mensagem original de Cristo, ele nos traz uma série de problemas. Porque Paulo instaurou uma verdadeira doença entre nós, homens e mulheres, que é a doença da má consciência, do ressentimento e da psicologia do sacerdote. A culpa, o pecado, o inferno, todas essas questões, que são questões falsas, o Nietzsche vai dizer que o cristianismo não tem nada de verdadeiro, nada. Daí, claro, o budismo para ele também é uma religião da decadência, porque é uma religião, ou se é que nós podemos chamar de religião, mas é uma doutrina nihilista, que nega a vida, que nega o mundo, mas o budismo parte sempre de um viés realista. Esta é a diferença. Enquanto no cristianismo tudo é fantasia. Tudo foi criado milimetricamente a partir de Paulo. Claro que depois existe uma posteridade,
mas a partir de Paulo, com o objetivo de enfraquecer e adoecer a vida. Inclusive, um nietzschiano contemporâneo, Michel Onfray, que escreveu o Tratado de Ateologia, ele tem um livrinho sobre Nietzsche também, que ele escreveu aos 28 anos, quase aos 30 anos de idade. Ele diz que Paulo de Tarso, e aí ele está, de alguma forma, tentando identificar o porquê desta coisa tão única, né, que ele traz, que é o repúdio, que é o horror, que é a ojeriza ao feminino. Paulo sentia horror das mulheres, horror. Uma de suas pérolas lançadas aí nessas cartas é que a mulher é alguém que deve estar sempre à sombra, é alguém que deve servir, alguém submissa ao marido, né? E que, evidentemente, deve ocupar na própria igreja um lugar secundário. O Vaticano, até hoje, é claro que com as denominações protestantes isso tomou uma outra forma, no início não, mas depois sim, até hoje as mulheres no Vaticano não podem receber o sacramento da ordem. E claro que eles vão trazer uma série de explicações para isso, mas o fato é que o colegiado, a pirâmide hierárquica do Vaticano é composta por homens. Então, Michel Onfray vai dizer que Paulo, na verdade, sofria de impotência sexual. Daí é que vem a sua repulsa à figura da mulher. Porque Paulo diz, em um dos momentos, né, de suas cartas, que Deus, para que ele não se exacerbasse, para que ele, Paulo, com a missão que lhe foi dada, para que ele não se colocasse na linha ou na trajetória do orgulho próprio ou qualquer coisa assim, da vaidade, que Deus plantou um espinho em sua carne. Ele não diz o que é, ele diz que é um espinho. E Michel Onfray suspeita que esse espinho era a impotência sexual. Só isso pode explicar, né? Quer dizer, o terror que Paulo, ou que São Paulo, como quisermos, se nós seguimos mais para o lado do catolicismo, só isso pode explicar o que Paulo sentia. Por quê? Isso não está nos gregos, por mais que dentro do contexto social ateniense do 4 a.C., as mulheres não tivessem nenhuma possibilidade de participação política, nenhum acesso à vida pública, eles não eram, evidentemente, não tinham esse distanciamento de ver a mulher quase que como uma manifestação do maligno, né, que tomou a forma de carne e osso. Isso não está no próprio Jesus, isto não está, muito pelo contrário, uma das poucas figuras, ou das poucas figuras que estiveram aos pés da cruz, no Gólgota, no Monte da Caveira, quando Cristo foi executado em meio a 2 ladrões, segundo os relatos evangélicos, era a mãe Maria e Maria Madalena, que era uma prostituta. Quer dizer, então, em Cristo não há isto aí também. Olhando para o Oriente, ali para os lados da Índia, do budismo, que o budismo surge na Índia depois que ele ganha o território da China e, consecutivamente, do Japão, com o budismo Chan e o budismo Zen. Mas o budismo é levado para a China por Bodhidharma, que foi um monge, até vocês devem já ter visto aquelas representações da boneca Daruma, sabe aquele Daruma que se pinta os olhos? É o Bodhidharma, enfim, que é o fundador do Kung Fu também, mas não vamos entrar nisso. No budismo não há isso. Então, esse horror à mulher é algo que está em Paulo. Muito bem. Paulo para Nietzsche, voltando ao que eu estava dizendo, deixa eu ver, alguém escreveu aqui, está chegando uma mensagem. Cássia, é visível, perfeitamente, é visível nos evangelhos. Ô, Rafa? Nos evangelhos, na verdade, nas cartas que Paulo endereça às primeiras comunidades cristãs. Pode falar, Léo. Não, Rafa, desculpa interromper. Parece que Maria Madalena não era prostituta, não. Ela era uma mulher, inclusive uma comerciante rica da área de Magdala, por isso Maria Madalena, certo. E que depois, no século V, se eu não me engano, se não me falha a memória, ela foi colocada como prostituta, para desvalorizar efetivamente o papel da mulher, porque ela seria, na verdade, uma apóstola, entendeu? Que estaria ali em uma posição até superior a muitos dos apóstolos ali de Jesus, entendeu? Perfeito. Inclusive nos apócrifos de Maria,
que existe esse documento, né? Relata-se ali uma das primeiras pessoas que faz a interpretação sobre a dualidade entre corpo e alma, e ela supostamente descende de um pai que tinha uma posição política comercial, e o fato de mulheres não poderem participar do contexto, né, político, social da época, a colocou, né, como essa pessoa que, à frente daquele momento histórico, era uma pessoa rebelde. Está aí a denominação como prostituta, né? E, inclusive, o Alex, nos apócrifos, porque vocês sabem como que esta divisão foi feita, né? Você tem os evangelhos sinóticos, porque eles contam uma sinopse sobre a vida de Cristo. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem esses 4 evangélicos, que são os evangelhos canônicos, e você tem uma série de outros evangelhos, que são os evangelhos apócrifos. Esses evangelhos não foram reconhecidos no cânone, na composição do cânone bíblico, tais como Judas, Tiago, Maria Madalena, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Tomé e assim por diante. Tá? Mas esses evangelhos, ou alguns deles, trazem, por exemplo, passagens em que Maria Madalena cumprimenta Jesus com um beijo na boca. Inclusive, isto era motivo, segundo esses relatos, de ciúmes entre os discípulos, porque ela era a preferida mesmo. E aí, claro que isso, nós não estamos aqui no âmbito da teologia, da exegese, da hermenêutica, isso a gente deixa lá para o pessoal da aula de ontem, Bárbara. Mas caberia, de fato, um estudo para verificar quais foram, pensando já na questão do poder, né, por que esses evangelhos ou esses relatos nos foram escondidos e nos são praticamente desconhecidos até hoje. Enfim, e aí eu ia dizer que há todo um segmento hollywoodiano, daquele Código da Vinci, que dizem que a posteridade de Jesus está aí, que Jesus e Maria Madalena tiveram filhos, enfim. Mas não vamos entrar nisso. Né? Se vocês quiserem ler um livro... Oi? Vou fazer uma pontuação aqui, eu não sei se contribui. Claro, toda pontuação contribui. Tá me ouvindo, Rafa? Tô, pode falar. Quando eu fiz o meu TCC, lá para 2003, para embasar, né, a minha tese final, vou ser breve aqui, eu usei a Bíblia como uma referência de codificação jurídica para o povo de Israel no Primeiro Testamento, e veio a ser complementada depois por Constantino, maiormente no Concílio de Nicéia, né, quando fez a seleção dos evangelhos, enfim, para manter como uma codificação ainda jurídica, né? Então, assim, ela já nasceu com essa pretensão de ser um código, uma lei, né, e um instrumento de julgamento desde o Antigo Testamento. E na questão da mulher, a coisa começa lá no Gênesis, cara. O homem era um ser, uma criatura feita do barro pelas mãos de Deus, e a mulher foi um subproduto tirada de uma costela, cara. Já começa a genealogia da menos-valia, da destruição da mulher, entendo assim, né? E lá depois, no nascimento de Jesus, Maria só pôde ser mencionada porque era virgem, e porque era casta, e porque era escolhida dentre milhares. Ou seja, é uma codificação, independente de questões de fé, que coloca a mulher na lata do lixo, na vala, no último degrau da existência. Quer dizer, Justamente. Não é? E isso tanto faz em que evangelho, em que livro você quiser parar, né? Então, eu acho que a coisa vem lá do Antigo Testamento até os dias de hoje. Claro. Hoje em dia eu execro. E cabe salientar que a Torá judaica é responsável por esse discurso. Não. Torá, né? A Torá, porque esses 5 livros do Pentateuco, né, são encabeçados pela Torá. Negligencia-se outros fatores, mas a Torá judaica é responsável por essa construção da tradição judaico-cristã, né?
Que a mulher é um mal, ela fez o homem ser expulso do paraíso. O mal entrou no mundo. Mas parece que isso é uma má interpretação, né? Eu também não quero entrar porque eu não sou especialista nisso, mas parece que se você for ler no aramaico, no hebraico antigo, a palavra não é costela, a palavra é o lado. É o lado. É par com, entendeu? É ao lado. Então, quer dizer, é uma má leitura, uma má tradução, entendeu? E daí você tem, quer dizer, até a tradução que a gente tem hoje, muitas más traduções foram feitas e nos legaram o que nós temos hoje, né? O Rafael, desculpa, Rafa, é porque assim... Podia ser do filé mignon do homem, cara. Mas assim, a ideia da costela era justamente para estar a par, porque a ideia era tirar um elemento que não pudesse estar nem no acro, cabeça, né? Que era um termo, a cabeça, o acro, e nem sobre a sola dos pés. Então, como era algo no meio do homem, era para mostrar que ela está sob o nivelamento, ou seja, a par, no mesmo nível que o homem. Só que o tratamento social, do ponto de vista do poder e político, era inferior. Porque a Eva é construção. Lilith, tem até a história de Lilith no Pentateuco, né? Que resgata isso. Lilith é uma outra que não é relatada na Bíblia cristã. Escolhida, obviamente, ali pelos Septuagintas, na tradução do texto bíblico, né? Nos textos canônicos. Né? É sempre associado a um grande mal. A um grande mal que deve ser combatido, que deve ser... Ele está até hoje aí com sequela disso. Em todas, Milan e demais camaradas, em todas as religiões do livro, as 3 grandes religiões monoteístas, o Torá, Bárbara, ou a Torá, como quisermos, é um compêndio, um composto de 5 livros, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, os judeus vão até aí apenas. Quem vai daí para frente são os cristãos, até o Apocalipse. Então, as 3 religiões do livro, que possuem um livro sagrado enquanto fundamentação teológica, dogmática, enfim, o judaísmo com a Torá, o cristianismo com a Bíblia e o islamismo com o Alcorão, todas elas, todas, sem exceção, têm horror à figura da mulher. Todas elas. É claro, como eu ia dizer para vocês, o cristianismo, ele se desdobrou, mas sobretudo depois da Reforma Protestante, em diversas pequenas segmentarizações, os calvinistas, os luteranos, os metodistas, até nós descermos para o pentecostalismo e para o neopentecostalismo, em que, justamente como uma forma de contra-ataque à Igreja Católica, as mulheres começaram a ocupar altos cargos dentro das eclésias, das comunidades. Então, você tem pastoras luteranas, por exemplo, que são figuras magnânimas dentro daquela determinada comunidade, são as figuras mais altas, são mulheres. Agora, dentro do catolicismo, ainda... Claro que você tem o catolicismo ortodoxo também, estou me referindo aqui ao catolicismo apostólico romano, que está sob o comando do Papa de Roma. A mulher sempre, até hoje, ocupou e ocupa um papel de submissão, um papel secundário na igreja. A mulher, por exemplo, não pode ministrar o sacramento da comunhão, receber o sacramento da ordem, isso é destinado apenas aos homens, né? Enfim. Bom, vocês sabem, né, pessoal, que a tradução da Bíblia que nós temos, já que nós estamos na aula de teologia hoje, mas já vou voltar para o Deleuze, a tradução da Bíblia que nós temos, né, em língua portuguesa, é essa aqui, a Bíblia de Jerusalém. Existe a Bíblia do Peregrino também, mas essa tradução aqui é a tradução mais completa. Ela foi feita por um grupo de exegetas, tanto católicos quanto protestantes, padres, pastores, estudiosos, enfim, arqueólogos, participam com muitos mapas, muitas notas de rodapé. Então, essa tradução aqui, para quem se interessa a título de pesquisa, pelos textos bíblicos, Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia do Peregrino. A minha Bíblia do Peregrino deve estar lá para trás, é uma Bíblia verde, 4.000 páginas, só 2.000 páginas são só de notas de rodapé. E a tradução protestante, que é a tradução de João Ferreira de Almeida. Também é uma tradução que pode ser considerada. Existe a TEB, que é uma Bíblia ecumênica, mas não vamos entrar nisso aí, né? Foi publicado pelas edições Loyola, mas a Bíblia de Jerusalém dá conta do recado, né? Muito bem. Então, pessoal, voltando aqui, pegando todo esse aparato, né,
da religião que nós trouxemos. Nós temos, para o Deleuze pensar a máquina judiciária, nós temos Nietzsche contra Paulo e D.H. Lawrence contra João de Patmos. Todo mundo está bem acercado sobre a história do Apocalipse? Sim. Só para que a gente possa entrar mais ou menos. Se quiser recontar, dependendo. Mais ou menos. Tá, bom, eu também não sou nenhum especialista nesse segmento, mas um certo João, que há quem diga que é o João que estava aos pés da cruz quando Cristo foi crucificado, que tinha aproximadamente 16 anos, era um menino. Há quem diga que é esse João, há quem diga que é um outro João, mas o fato é que um certo João foi exilado na ilha de Patmos e lá ele escreveu esse livro do Apocalipse, o livro, né, que traz a visão das últimas coisas dos últimos tempos. Ele é um livro todo figurativo, ele é um livro repleto de simbolismos, talvez seja o livro mais difícil de se ler, né, de todos os 64 livros da Bíblia, pelo menos da Bíblia católica. Inclusive, há dicionários de termos próprios para você, né, se agenciar com o Apocalipse, porque ele traz muitas imagens, muitas referências, muitos números, até há uma alusão ao número da besta, aquela coisa toda que sabemos, as 7 igrejas, e assim por diante, fala-se da grande prostituta, da Babilônia, enfim. E aí não se sabe se ele está se referindo a um estado, ou se ele está se referindo a uma pessoa, ou aos dois, ou se ele está fazendo, de fato, está tendo uma intuição sobre uma figura que seria a encarnação do anticristo futuramente, séculos e séculos depois, como é o próprio caso de Hitler. Sempre, né, procuram fazer esta aproximação entre Hitler e o anticristo descrito lá no último livro bíblico, enfim. Mas o fato é que o D.H. Lawrence vai pegar isso e o Deleuze vai pegar isto dele também. O Apocalipse vai falar em um Cristo pantocrator, em um Cristo que venceu a morte e hoje está sentado à direita, ressuscitado, Cristo ressurrecto, um Cristo Senhor do mundo. Ninguém está mais falando aqui do Jesus palestino, né, que andou pregando a igualdade e o desapego dos bens materiais, né, pelo aquele rincão da Galileia. Não é mais dessa figura que nós estamos falando aqui, e sim de um Cristo todo-poderoso, ressurrecto, o Pantocrátor, o Senhor do mundo, que está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Olha só onde o Deleuze vai. Olha a que ponto que o livro do Apocalipse chega, meus amigos. Ele funda um poder, como eu disse para vocês, a máquina judiciária já existia antes, mas ele funda um poder que até então ninguém tinha tido a perspicácia de fundar ou de observar. Você tem então agora um Cristo que é o responsável por julgar a vida de todos os seres humanos, de todos os homens e mulheres da face da terra. Quer dizer, e aí o julgamento pode ter como recompensa a vida eterna ou, ao contrário, a danação eterna, a partir sempre de valores transcendentes e de valores morais, de bem e de mal. A máquina judiciária está instaurada aí. E aí é claro que em nome deste Cristo, que foi inventado por Paulo, por questões, evidentemente, ou por João de Patmos, é evidente que em nome deste Cristo, muitos se colocaram e até hoje se colocam e se sobrepõem às próprias experiências do plano da imanência para julgá-las a partir de uma perspectiva moral. Ficou bem assim? Deu para entender? Quer dizer, então, o julgamento ele é impeditivo em relação ao surgimento de novas experimentações, porque tudo que não se enquadra nesta gama, neste pequeno leque de normas, de regras morais que nos conduziriam
em última instância, a vida eterna, ou quem sabe até uma vida de amizade com Deus, tudo que não entra aí vai ser apontado, vai ser colocado em demérito, vai ser julgado e condenado. Esta é a máquina. E óbvio que esta máquina aparece transmutada em várias segmentaridades também, como nós dissemos ontem, né? Você tem, eu estou falando aqui, eu estou me referindo única e exclusivamente, nesse caso, aos religiosos, aos líderes religiosos, enfim, e não necessariamente para julgar você precisa ser um líder religioso, né? Mas, enfim, você tem o instrumento teológico debaixo do braço, mas isto vai aparecer, Mila, vai aparecer em todo canto. Vai aparecer na lei, vai aparecer na família, vai aparecer na escola, vai aparecer no hospital, vai aparecer em todo canto. Tá? Em todo canto. É a máquina de julgamento. É a máquina de julgamento que Deleuze se propôs a desmantelar. Que Deleuze se propôs a desconstruir. Quer dizer, porque... Rafa, posso fazer intervenção que você mencionou? Sempre. É rápido. É uma máquina de julgamento super legal. Super legal em sentido estrito. Não é... É uma máquina de julgamento que antecede a codificação de qualquer lei. Porque quando você falou agora, me veio assim de pronto essa ausência de possibilidade legal de casamento homofóbico, homoafetivo, desculpa. Casamento homoafetivo não existe. Existe lavrar uma escritura em cartório civil para efeitos de regime de bens. Não é um casamento. Não é um casamento que o Código não prevê. O crime de homofobia é o que vem depois. Ele não está tipificado, ele foi equiparado ao crime de racismo, e me parece que, apesar de serem crimes horrorosos, têm naturezas distintas, né? Objetos distintos. Então, era super legal. Realmente, só para reforçar o que você falou. Sim. Antecede o julgamento, antecede a codificação e a positivação das leis. Por aí mesmo. Essa distinção que eu pedi no chat para se fazer, porque às vezes parece que a máquina de julgamento é uma coisa muito restrita a algum poder instituído, e não é. Foucault já falou que não é, Não. ele já deixou demonstrado que não é. Enfim, essa máquina de julgamento, ela está na sociedade, ela está entre as pessoas, como você escreveu ontem, da padaria até o sinal de trânsito, né? Exatamente. Exatamente. Ela está em todo canto. Ela está em todo canto. Por quê? Deixa eu colocar aqui. Por quê? O julgamento, e aí, vamos pensar, olha só. Deixa eu ver se nessa edição do Antiédipo, essa aqui é a edição do Antiédipo, né, a mais nova, que foi publicada pela 34. Deixa eu ver se tem o prefácio aqui do Foucault. Não tem. Não tem, mas tem nos ditos escritos, eu tenho em PDF, eu já mandei no grupo, acho, inclusive, né, vocês têm o prefácio lá, a Uma Vida Não Fascista, que o Foucault escreve para o Antiédipo de Deleuze e Guattari. Um dos pontos em que o Foucault toca é justamente esse, Mila, para que nós não amemos o poder, para que nós não nos apaixonemos pelo poder. Quer dizer, eu só posso fazer com que a máquina do julgamento deixe de funcionar em mim a partir do instante em que as minhas relações não sejam intermediadas pelo poder. É preciso, nesse sentido, toda a construção de uma outra subjetividade que resista ou escape a tentação de julgar e a tentação de deter o poder para governar a outrem. Esta é a questão. Não é simples isso que nós estamos dizendo aqui. É evidente que não é simples. Tá? Porque desde a mais tenra idade, parece que julgar o outro é algo que te arrebata. Tá? Nós estamos sempre com o dedo a postos para emitir juízos de valor sobre quem quer que seja. Então, essa máquina judicial, ela aparece transmutada em vários, se não para não dizer, em todos os segmentos do nosso contexto de vida. É o tempo todo. A ética, ao contrário disso, ela não julga, ela avalia.
Quer dizer, ela experimenta e avalia se aquilo convém ou se aquilo não convém. É assim que um ethos de uma subjetividade traidora funciona. É assim. Não vou nem entrar na questão do cuidado de si aqui para a gente não ir muito longe. Mas é o que eu pergunto e faço sempre isso. A máquina judicial é, portanto, relacional? É relacional. Porque para eles o que há são só relações. Ela é relacional. Só que aí é que está, Milan. A máquina judicial, ela é relacional, só que ela se coloca em uma posição capaz de se situar acima do plano da imanência, quer dizer, ela é embasada pelos valores da transcendência e julgar a vida. E a partir do instante em que ela julga a vida, ela aborta a vida, ela empobrece a vida, ela limita a vida. Desde que, evidentemente, qualquer outra manifestação que seja diferente dela, né, porque, veja só, você tem ali o Nietzsche na genealogia da moral, ele deixa isso muito claro sobre o que são as diferenças entre bem e mal e bom e mal. Né? Bem e mal são valores transcendentes. Bem e mal. Bom e mal é uma outra coisa. Bom e mal tem a ver com as minhas ações, com as minhas vivências. Isto é bom, isto é mal, isto me potencializa, isto me despotencializa. Isto aumenta a minha potência ou diminui a minha potência? Se aumenta, é bom. Se diminui, não é. Isso me intensifica ou me desintensifica? Esta é a métrica. Agora, bem e mal é o contrário. São valores que já estão prontos. É uma base que já está, uma base de julgamento que já está construída. O correto, o incorreto, o certo e errado, o bem e o mal. E a partir disso você comete as mais variadas formas de violência contra aquilo que não se enquadre dentro dessas demandas. Alguém escreveu aqui alguma coisa no chat? Vamos ver aqui. Isso fica complicado quando entramos em questões do direito. Código Penal. Quer falar, Leonardo, um pouco a esse respeito? Não, eu não sou especialista em nada disso, mas eu fico pensando o seguinte, essa questão do bem e do mal, ela acaba se miscuindo nas questões para a formulação das legislações dos estados. E isso é uma coisa muito complicada, porque você vai ter que ter instâncias julgadoras, até mesmo nas democracias, e essa é uma questão muito séria, porque como é que se faz esse julgamento, né? Como é que se faz essa avaliação? É isso que eu estou colocando. Como é que você vai estabelecer regras de direito penal, de direito civil, ou de direito constitucional, ou quem tem mais poder sobre quem pode mais do que o outro, entendeu? Então, todas essas questões estão muito interligadas e elas são extremamente complexas e ainda estão em construção, que a nossa humanidade ainda está em construção em todos os sentidos. Sim. Então, a gente ainda tem muitos problemas. Aqui a gente tem muitos problemas na hora de você consolidar uma legislação jurídica. Era isso que eu queria colocar. Perfeito. Posso fazer uma pontuação para o Leonardo? Porque disso eu entendo um pouco. É só na gênese de toda e qualquer lei positivada, ela tem uma parametrização jurídica de bem jurídico. O bem jurídico enquanto um valor e tudo aquilo que se opõe àquele bem jurídico é um desvalor ou um mal. A transcendência está presente aí, nessa doutrina que foi criada para fazer uma máquina jurídica institucional. Né? Então, eles criaram, é uma criação, é uma ficção, e eles se baseiam, como o Caio Souto, acho que ela falou, a gente não assinou nenhum contrato social para viver aqui. Né? Mas eles se baseiam nessas teorias do dentro, já que tem a do fora, vamos contrapor, Rousseau, Montesquieu, se baseiam no contrato social, estabelecem uma axiologia, ou seja, uma sequência de valores, e esses valores representam um bem jurídico, bem no sentido que o Rafa está falando, e tudo que for contrário é o mal. Então, eles formam esse sistema. O sistema judiciário é formado justamente com base naquilo em que Deleuze e parece que Nietzsche realmente foram para fora.
Essa é a instituição. Exatamente, Então, mas é vamos dar isso. uma breve, básica explicação de como, mais ou menos como, mas jogando bem na terra, que dura 3 horas uma explicação dessa. Mas é um sistema que foi montado para isso, é uma máquina de guerra jurídica, é um poder. Uma máquina Sim, é um terrível poder, né? Eu conheço de perto. É, pois é. E vocês já mataram a questão. Eu vou sempre lembrar daquele texto que, para mim, é um texto imprescindível para quem quer se aproximar de Deleuze, seja pelo viés do cinema, seja pelo viés, né, da própria filosofia, porque o Deleuze tem aquele início, digamos, né, que precede diferença e repetição e tem seu ponto alto em diferença e repetição, que é o Nietzsche, o texto O Pensamento Nômade, que foi apresentado lá no Congresso Nietzsche hoje, de 72, onde ele diz justamente isso. Por que é que Nietzsche é um pensador do fora? Porque Nietzsche nos leva para um outro terreno que não o da lei, o da instituição e o do contrato. É por isso que Nietzsche é um pensador do fora. Ele nos afasta da família, do Estado, da religião, da lei, da instituição, do contrato. Ele vai para um fora, para um mar aberto, para uma outra região. É por isso que Nietzsche é um pensador nômade. Porque, afinal de todas as contas, quando nós pegamos lá os contratualistas, Hobbes, Rousseau, seja lá quem for, ou mesmo os pensadores, né, ditos pensadores iluministas, Holbach, o Montesquieu, Diderot e outros mais, eles não conseguem sair disso. Mesmo Marx. Quer dizer, ele não vai de nenhuma maneira, e daí existe uma margem que aproxima o que nós poderíamos chamar de um certo anarquismo do pensamento de Nietzsche, também do pensamento de Deleuze e também do pensamento de Foucault, né, que é justamente um pensamento em que não tenha em sua imagem a figura do Estado. É isso que está sendo dito. Eu acho que agora está ficando mais claro. E Dark Deleuze, agora tomando já um caminho aqui para gente pegar o fio antes do café, Dark Deleuze é isto. Dark Deleuze nada mais é do que eu ouso chamar de uma potencialização, porque vejam só uma coisa. O autor, o André Cupp, ele não é o primeiro a dizer isto, né? Alguém muito antes dele, né, que foi um aluno do Cláudio Piano, chamado Francisco Lira, ele nos traz essa questão em algumas conferências que ele deu aí no Rio de Janeiro, nos anos 90, que o pensamento do Foucault e o pensamento do Deleuze, sobretudo, eles não só foram deturpados, como eles foram enfraquecidos pela academia. Mas, quer dizer, então a academia, desde a morte de ambos, está pensando lá, vamos trazer aqui mais para Deleuze propriamente dito. A academia está pensando a questão de Deleuze e Hume, de Deleuze e Bergson, está pensando Deleuze e Kant, está pensando se Deleuze tem alguma aproximação ou não tem, seja lá com quem for, ou se, como eu disse, o conceito X aparece de uma forma diferenciada na edição de 1900 e tanto, ou de 1900 e sei lá o quê. Ou seja, o grande fechamento do pensamento deleuziano, que seria o anti-édipo, seguido do Mille-Platós, e que vai trazer as questões de desterritorialização, de máquina de guerra, de nomadismo, de linha de fuga, tudo isso aí é adoçado dentro da academia. Tudo isso aí é adoçado, tudo isso aí é despotencializado. Porque quando Deleuze fala disso, ele não está recorrendo a nenhuma metáfora, a nenhuma ficção. As linhas, não há nada mais real e mais ativo do que uma linha de fuga. Nada. Só que parece, a certos setores que lidam com Deleuze,
nem não interessar, parece que propositalmente eles deixam isso de lado. Quer dizer, porque quem leu minimamente Deleuze, eu não vou citar nomes aqui, e há comentadores de Deleuze, né, de extrema evidência no cenário filosófico, não só brasileiro como mundial, é claro que eles têm conhecimento desta vertente do pensamento deleuziano. Mas me parece que não é para aí que eles vão. Eu vou citar uma figura aqui, eu não estou tratando essa figura de maneira demeritória, muito pelo contrário, me entendam, não me queiram mal, que é o professor Roberto Machado, que faleceu essa semana, que a Bárbara me comunicou. Tá? Eu conheci o Roberto há uns anos atrás, enfim, dá uma passagem rápida, mas eu tive a oportunidade de ouvir o Roberto falar. Né? O Roberto, por exemplo, publica... Eu vou mostrar para vocês um livro, tem alguns, mas ele publica este livro aqui. É um livro que está esgotado, saiu pela editora Grau, Deleuze e a Filosofia. Tá certo? Roberto publicou isso aqui. Muito bem. Aí tá aqui. Deixa eu pegar o índice. Olha só. Deleuze e Platão, Deleuze e Aristóteles, Deleuze e Spinoza, Deleuze e Nietzsche, Deleuze e Kant, Deleuze e Proust, Deleuze e Foucault, e aí o livro se encerra. Vocês sabem quantas vezes que o Roberto escreveu a palavra nômades dentro desse livro? 0. 0. Sabe quantas vezes ele traz a expressão linha de fuga para cá? 0. Quer dizer, é uma leitura, óbvio que este aqui é um material que, né, traz inesgotáveis contribuições para que a gente se aproxime do autor, só que para nisso, para meramente no âmbito acadêmico. E Dark Deleuze é alguma coisa, ou é qualquer coisa que não algo que se limita ao âmbito acadêmico. Pega lá os grandes comentadores de Deleuze. Vamos pegar o professor Luiz Orlandi, que inclusive conheceu Deleuze, é um tradutor de Deleuze, que talvez se não fosse por ele, ou nós teríamos que, obrigatoriamente, a ler francês, ou nós não estaríamos lendo Deleuze hoje. Pegue, se vocês acharem, pode ser, evidentemente, por uma falta de cuidado minha, por uma falta de percepção, peguem um texto do professor Luiz Orlandi sobre a questão do nomadismo e me apresentem. Eu não conheço. Tem algumas, óbvio que tem algumas obras dele e vários prefácios que ele faz, isso não aparece, né? Quer dizer, e se aparece em alguns outros autores, e aí há um engano, pelo menos na linha a partir da qual eu me encontrei com Deleuze, que é a linha do professor Cláudio, né? Que esses conceitos são, afinal de contas, grandes figuras de linguagem, que são grandes metáforas, e não são. Tá falando do Piano, né? Cláudio Piano. Isso. Não são, né? Repetindo aqui, o Deleuze diz lá, não há nada mais real e mais ativo do que uma linha de fuga. Uma linha de fuga, só estou ajeitando aqui, pessoal, que fiz o favor de desequilibrar, vai cair uma pilha com uns 30 livros aqui. Tá? Então, uma linha de fuga, o conceito de nomadismo, quando o Deleuze traz, justamente esse foi o mote inicial que nos reuniu. Né? Ninguém está falando ali, ninguém está falando em nômades como um modo, né, possível de nós observarmos as coisas. Agora está muito em moda, vocês já devem ter visto, o conceito de nomadismo digital. Não tem nada a ver com isso aí, cara. Não tem nada a ver. O nomadismo é uma prática, o CSO é uma prática, a linha de fuga é uma prática, e Dark Deleuze também é uma prática. E Dark Deleuze vai advogar em favor da morte deste mundo. É isso que nós vamos falar no retorno. Né? Ele vai partir o autor do seguinte movimento. Nietzsche nos fala sobre a morte de Deus. Claro que a morte de Deus não é o Deus barbudo, onipotente, presente, ciente do cristianismo, morto dentro de um caixão. É algo muito maior que isso. Mas nós não vamos entrar, né, nesse quesito. Quem sabe numa outra oportunidade. Foucault vai nos falar da morte do homem. E Dark Deleuze vai nos falar da morte do mundo. Né? Quer dizer, nós chegamos em um ponto intolerável, onde nós não podemos mais suportar o que está acontecendo aí fora. A morte do mundo requeriria, então,
até mesmo por amor ao mundo, num primeiro momento, ódio ao mundo. O Deleuze diz nas conversações que nós precisamos acreditar no mundo, que nos desapossaram dele. Agora a pergunta é, como é que tu acredita nisso aí que está aí fora? Como é que você encontra potência, como é que você encontra intensidade para poder acreditar nisso que está aí? Ontem eu vi a reportagem onde a mãe, para enterrar a filha que ela matou, de 3 anos, a menina não cabia numa caixa, ela decepou os membros para poder colocar no quintal e enterrar. Como é que você acredita nisso aí, cara? Enfim, e aí o que Darth Deleuze está dizendo é isso. Ontem o pessoal conversava lá no grupo sobre algumas questões, né? Darth Deleuze é justamente quebrar a vidraça. Né? Eu vou agora, alguém acho que escreveu alguma coisa aqui. Deixa eu ver. A morte do homem é a extinção do homem contemporâneo a Foucault. Nós vamos falar disso, Jamila, no retorno. Né? Aquela imagem do rosto do homem se desvanecendo na areia, né, que o Foucault nos traz. Enfim. Então, eu não sei se nós fomos bem nesse primeiro momento para tentar mapear algumas questões, né, e acabamos falando um pouco, talvez em boa parte dessa nossa primeira parte da aula sobre a máquina judiciária, entramos um pouco aí na questão, inevitável na questão da religião, da teologia, da lei, né, do direito, enfim, né? A morte do homem é a morte do autor, né, Bárbara? Veja lá o que o Foucault fez com ele próprio. Tá bom, porque eu tomei um susto. Então, a morte do homem é, consequentemente, a morte do autor, porque, veja só, o que o Foucault faz, tanto no verbete, né, do Dicionário dos Filósofos, eu vou contar isso aqui em seguida, né, para a gente pensar na morte do mundo, quanto com a... Eu falava do verbete, e o que mais que eu tinha pensado aqui? O verbete e o filósofo mascarado. O que o Foucault está fazendo? Morrendo. O que o Deleuze faz quando ele se agencia com Guattari? Escreve a 4 mãos. O que é isso, se não um movimento em direção à morte prática do autor? Ali você não sabe quem fala, né? E Foucault fez questão. Pô, gente, vocês não leram o Filósofo Mascarado? Leia, aquilo ali é uma piada. E o Foucault, no verbete dos dicionários, que sobre o nome de Maurice Florence, escreve sobre ele próprio, e aí publica como Maurice Florence. Eles começaram a se perguntar, mas quem é o Maurice Florence? Da onde é que esse cara estuda? Era o Foucault que tinha escrito um verbete do dicionário de filósofos sobre ele próprio com pseudônimo. O Foucault devia estar se masturbando enquanto os caras estavam tentando, né, identificar quem era. Né? Enfim, eu vou pegar aqui para vocês e eu vou... Agora, vamos fazer uma paradinha, pode ser? Bora, Rafa. Uns 10 minutinhos, a gente volta aí daqui uns 10, 15 minutos, e aí a gente fala um pouco sobre essas questões para a gente pensar na morte do homem e depois na morte do mundo. Beleza? Show. Já nos vemos então. Até já, pessoal. Até já.